Olá! Como a antropologia influencia a concepção de direito e a ordem social? No programa de hoje, a doutora em Filosofia do Direito, Ângela Vidal Gandra Martins, vai mostrar a necessidade do conhecimento antropológico no sentido de facilitar a compreensão das diversas teorias do direito. O Academia está no ar. Antropologia filosófica e direito. Um confronto entre o personalismo de Lon Fuller e o economicismo de Richard Posner. A tese foi apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para a obtenção do grau de doutor em Direito, sob a orientação do professor doutor Luiz Fernando Barsotto. Graduado em Economia em 1924 e em Direito em 1926 pela Universidade de Stanford. Foi professor de Teoria do Direito na Universidade de Harvard. Lon Fuller é muito reconhecido pela contribuição ao direito contratual e também como filósofo do direito. Graduado pela Universidade de Harvard em 1961, atuou como funcionário da Suprema Corte de Justiça e militou na advocacia e em várias posições do governo americano. Começou a vida acadêmica em Stanford em 1968. Atualmente, dá aulas na Universidade de Chicago. A carreira de Richard Posner é reconhecida principalmente pela aplicação da sua teoria sobre a análise econômica do direito. E para debater o assunto, convidamos Alex Calheiros, doutora em Filosofia, e Alessia Barroso, doutora em Direito. Sejam bem-vindos ao Academia, muito obrigada pela presença de vocês. Seja bem-vinda também, professora Ângela, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade de poder debater aqui na Academia. Antropologia, filosofia na área do direito, qual foi o porquê da escolha desse tema? Eu comecei a partir das dúvidas que meus alunos iam apresentando sobre qual seria o futuro profissional deles. E eu via muito desânimo, pensando, o que tu quer com direito? Eu quero prestar concurso porque eu quero estabilidade. Uma vez eu fiz uma pesquisa de amostragem para perguntar as razões pela qual eles cursavam direito e eu ouvi a palavra justiça uma vez só. Então, eu fiquei muito preocupada, né, de pensar o porquê da escolha profissional. Daí, atrás dessa pergunta, né, o que é a justiça, ou por que eles não desejavam a justiça, eu encontrei isso, né, o que é o homem, né? O que eu deveria retornar o homem na sociedade. E estudando Francis Fukuyama, né, que o Francis Fukuyama ele tem um livro que chama The End of History and the Last Man, onde ele fala, né, que todo sistema jurídico tem uma concepção antropológica subjacente. Da maneira com que tu concebe o ser humano é a maneira com que tu vai regulá-lo através do direito. Eu achei que essa questão, né, o que é o homem e o que é o devido ao homem através do direito, seria uma questão crucial para que os alunos encontrassem o sentido da justiça para a sociedade e que fossem efetivamente, através do direito, instrumentos de justiça. Foi por isso que eu entrei por essa pesquisa adentro. Né? Seu trabalho ele é baseado em dois pensadores, Richard Posner e Lon Fuller. Qual foi também o motivo da escolha desses dois pensadores e você faz uma comparação também entre eles? Exatamente. Eu quis contrapor duas concepções diversificadas, não é? Ou seja, o Lon Fuller é um personalista. A concepção dele sobre o ser humano é um ser individual, de natureza racional e relacional, ele deve se relacionar com os demais, livre e responsável pela sua própria sociedade. E Richard Posner, ele é um economicista. A visão que ele tem do ser humano é um maximizador autointeressado das próprias preferências. Nesse sentido, eu pensei, atrás dessas duas concepções antropológicas, que tipo de sociedade tu vai ter? Né? Ou seja, com Lon Fuller eu posso ter uma sociedade onde os seres humanos buscam a comunicação, devem ser racionalmente levados a aderir ao direito, receber o direito de forma livre e responsável, né? E ao mesmo tempo eu vi em Richard
Richard Posner, né, essa visão de que o direito ele está para garantir as minhas preferências, é um meio para os meus fins e nunca vou olhar o outro como um fim em si mesmo e buscar a relação social. Né? Nesse sentido, eu achei que eu poderia, através das duas antropologias, demonstrar como é importante, né, o conhecimento antropológico para conhecer as consequências, né, depois do direito para a sociedade, né, para a consecução da ordem social justa ou não. Né? Bom, agora eu fiquei curiosa, nem sei se você trata disso que eu vou perguntar no seu trabalho. Como é o direito, então, praticado no Brasil? O direito praticado no Brasil, em tese, né, ou seja, tem todo um ordenamento. O que acontece, né? A gente foi, ao longo dos anos, entrando por um caminho neoconstitucionalista, não é? Ou seja, o direito seria um sistema jurídico que a gente poderia ter uma determinada segurança jurídica, mas como a gente foi, mesmo no caminho de Richard Posner, ele vai por esse caminho, ou seja, a gente foi transformando o direito em política, né? E não como algo de conformação social, ou seja, vamos ver o que é interessante para a sociedade agora, sem se fundamentar tanto, né, na legislação escrita. E a gente, hoje no Brasil, a gente tem um ativismo judicial muito forte que não oferece ao país uma segurança jurídica, porque a gente tornou o direito, de certa forma, político, não? Ok. Vamos agora à participação dos nossos debatedores. Vou começar com o professor Alex. Ângela, em primeiro lugar eu queria parabenizar pelo trabalho competentíssimo, né, de pesquisa sobre a relação entre direito e filosofia, e eu percebi duas coisas. Uma eu gostaria já de explicitar agora, que eu acho relevante no teu trabalho, que além de pesquisadora, como você deixa claro na tua fala inicial aí, você é professora, né? Então a preocupação com a formação dos advogados, né, é uma questão que preocupante, né, e uma questão rara, poucas vezes eu vejo ser discutida. Você já começa no teu livro falando disso e termina também falando disso. A gente viu aí nos últimos anos, né, no Brasil, um aumento quase escandaloso, né, de aberturas de cursos de direito e, como você deixa claro também, já desde a introdução, às vezes uma formação tecnicista, em que as pessoas estão preocupadas muito mais com a aplicação da lei e da regra, né, uma formação técnica, basicamente, e você ressente de uma formação cultural, filosófica mais ampla, que subsidiaria, né, o advogado, né, os juízes exatamente na decisão sobre diversos, né, dos mais diversos fatos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Exato, eu acho isso importantíssimo para o futuro do Brasil, momento em que a gente também está questionando, né, o nosso sistema político, a juridicidade. É muito importante preparar a nova geração, né, para continuar de forma ética o que a gente está tentando construir no momento, reconstruir, ou, né, repassar o Brasil a limpo, não é? Agora, o que eu vejo é que nós também estamos nos tornando muito pragmáticos. A gente quer resultados imediatos e muitas vezes autointeressados, né? Por isso eu também estudei Richard Posner, na maneira que ele concebe o ser humano como: eu sou um maximizador das minhas preferências. Se a gente ensina os alunos, e ele falava isso para os alunos também, né, que eles tinham que procurar as suas próprias preferências. Então, se eu vou formando uma nova juventude de forma autointeressada, eles nunca vão pensar no bem do país. Hoje a gente vê o nosso país, de certa forma, colapsando, mas qual que é o cerne da corrupção institucional? É o autointeresse, né? E a justiça, ela trata da alteridade, dar a cada um o que é devido. Por exemplo, nessa concepção antropológica de Posner, ele afirma que o ser humano não é capaz do outro. Uma das coisas que eu mais quis provar com o livro é que o ser humano é capaz de pensar no outro, é capaz da alteridade, não é? Então, agora, se eu formo um aluno para receber através do direito, ele nunca vai se preocupar
né, em fazer justiça social ou fazer justiça pessoal ou pegar uma causa que realmente seja justa, ele vai querer ganhar dinheiro, né, como a gente falava nos Estados Unidos, making money way of being, né, ou narrow-minded goals, né, um goal que é estreito, porque eu busco a mim mesmo. Então, a minha preocupação é fazer que os alunos reflitam, né? Reflitam sobre a escolha profissional. Se eu escolhi lutar, ser instrumento de justiça, eu tenho que me abrir de forma autotranscendente. E como eu me abro? Através da reflexão. Né? Isso que é importante. Eu penso que a filosofia do direito ela tem esse fim, de fazer os alunos refletirem para poder depois ajudar efetivamente a sociedade. Agora, se eu já os levo a sempre pensar nos seus próprios fins, né? Como de forma egoísta, né? Como maximizadores das suas próprias preferências, eu nunca vou me abrir a uma ordem social justa. Eu penso que a reflexão é fundamental, né? Para que os alunos comecem a perceber o que eles podem fazer através do direito. Eu vou te dar um exemplo que eu achei muito bonito, que está no livro até, né? No fim do semestre, o último semestre de Harvard, né? Um dos professores que foi escolhido, né, como paraninfo da turma, é um dos professores que mais luta pelos direitos humanos em Harvard, né? E ele falou assim, olha, eu vou hoje bancar aqui aquele milionário Scrooge, né, que era aquele dos fantasmas do conto de Natal de Charles Dickens. E ele fala, né, quando vocês começaram o curso comigo, vocês escreveram eu pedi para vocês escreverem por que vocês estavam fazendo direito, e vocês falaram, porque eu quero ser voice of the voiceless, eu quero ser a voz daqueles que não podem falar, eu quero ser um veiculador da justiça. Depois, já passou um tempo e vocês viram o pragmatismo aqui da escola, né? Como a gente vai lutando para os nossos próprios goals, né? Os nossos próprios objetivos e como a gente vai ganhar dinheiro depois, etc. Né? E, então, foi o fantasma do passado, foi o que vocês escreveram. O fantasma do presente foi o que vocês palparam em Harvard, né? E o fantasma do futuro, né? Daqui a anos, vai ser o que vai te perguntar se efetivamente eu fui, através do direito, um instrumento de justiça. E pensar que a justiça é dar a cada um o que é devido. E, nesse sentido, a antropologia te abre, né, a racionalidade, porque a antropologia vai estudar o que é o homem, o que é devido ao ser humano, o que é devido a cada ser humano e o que é devido à sociedade como um todo. Né? E, através dessa reflexão, a gente vai poder ser efetivamente um instrumento de justiça. Esse é o meu desejo através do meu trabalho, né? É uma ótima reflexão, não só para o direito, né, mas para todas as outras profissões. Exatamente. A gente vai fazer um breve intervalo agora. No segundo bloco, a gente volta com a participação da Alexia. O nosso intervalo é rapidinho. A gente volta já já. A Academia está de volta e hoje o tema é Antropologia Filosófica e Direito, um confronto entre o personalismo de Lon Fuller e o economicismo de Richard Posner. Bom, agora nós voltamos com a participação, então, da professora Alexia, por favor. Como a doutora conciliou, né, a antropologia, que está pautada no ser humano, como você bem disse, em seu aspecto de razão e relacional, com a eficiência da análise econômica do direito, cuja uma das vertentes é dissociar, uma pretensa dissociação de um juízo moral, que é um elemento fortemente humano. Né? Então, como fazer um estudo antropológico partindo de um conceito de eficiência do Richard Posner. Então, eu queria saber como conseguiu fazer essa associação, que é uma associação altamente difícil de ser feita, mas que pela leitura da sua obra você conseguiu com um êxito enorme. Então, mais uma vez, parabéns. Eu acho muito interessante pensar que um dos aspectos do ser humano, a antropologia estuda a totalidade do ser humano, a completude do ser humano, como racional relacional.
E, evidentemente, uma das vertentes do ser humano é a econômica, e é importante, né, também a gente analisar um retorno econômico-social, porque também é fundamental, o homem tem as suas necessidades, não é? Agora, como eu demonstrei, né, na obra, não se pode reduzir o ser humano à economia. O grande problema da Law and Economics, assim, assumida absolutamente, é que a gente transforma o ser humano em um homo economicus, né, que só vai buscar esse fim. E a gente sabe que satisfazer necessidades econômicas não torna o homem feliz. Aristóteles, ele fala, né, muito bonito, e o Lon Fuller é um aristotélico, ele fala, né, que há 3 bens básicos para o ser humano. Primeiro, se superar. O ser humano não foi feito para ser medíocre. O ser humano foi feito para se superar, buscar a virtude, buscar a própria excelência. A segunda coisa, o ser humano foi feito para ser amigo, né? Ele vai buscar a amizade, é o segundo bem básico, e que o Lon Fuller fala, o fim do direito é a comunicação. E o terceiro, né, o terceiro bem básico para Aristóteles, né, que Lon Fuller também assume, é a verdade, né? O que eu quero com isso? Ou seja, o que é a justiça nesse caso, né? O que é o meu fim, né? O que eu estou buscando de verdade ao decidir essa causa dessa forma, não é? Então, esses 3 bens básicos estão muito presentes em Lon Fuller, e pode ser que em Richard Posner eles foram reduzidos a um só, que é o retorno econômico, não é? E a análise econômica do direito como um meio para eu poder dar uma sentença, né, baseado numa necessidade puramente econômica, quando a gente sabe que há um déficit humanitário, né, atrás de uma teoria dessa. E é isso que eu queria mostrar. Se antropologicamente eu reduzo o homem, né, eu também vou dar, o direito também vai dar uma resposta reduzida. E se eu vejo o homem na sua totalidade, o direito vai fazer uma justiça completa, não é? Professor Alex? Ângela, você falou em verdade agora, né? E embora você tenha comparado 2 autores aí, um que defende uma teoria economicista, né, e o outro, ao seu contrário, você justamente traz para jogo, né, o papel da antropologia filosófica no debate sobre o direito. Né? E, embora você não tenha tratado especificamente disso, né, ao reivindicar a antropologia, você reivindica também uma espécie de retorno à metafísica, salvo engano. Né? Então, esse debate é quente no direito, nossa, né? muito entre profundo. metafísicos e céticos. Né? Você, em algum momento, em algumas vezes, você cita o Hort. Eu queria saber o que você, como é que você se coloca dentro desse debate entre uma teoria, né, que reivindica, como eu falei, a metafísica, pressupostos fortes, né? Você falou aí, ou seja, o que eu busco, ou seja, além da amizade, além da superação de si, você coloca a verdade, né? Que é um fim, mas é, sobretudo, um ponto de partida. Né? Ou seja, para atingir uma determinada verdade, como você coloca, você precisa ter determinados pressupostos. Né? Há diversas teorias no direito que vai justamente partir do pressuposto, dado o solapamento dessa ideia de uma verdade forte como ponto de partida e, sobretudo, como horizonte. Como o direito, cabe a ele, né, determinações, né, sentenças, no caso, o que a gente espera quando a gente recorre ao direito? Uma sentença justa. E de fato, a gente pensa que o direito, outro dia eu lia num livro que chama Basic Concepts of Law, né, assim, que falava, os conceitos básicos do direito fala, não existe no direito mais ou menos criminoso, mais ou menos grávido, mais ou menos, né, os conceitos são redondos, né, e ninguém é mais ou menos condenado, ninguém é um contrato mais ou menos, né? Então, cabe ao jurista se aproximar, ter uma autotranscendência, não é a verdade que eu quero, mas a verdade que eu contemplo, que eu devo me abrir para contemplar, para poder ser justo, para decidir de forma justa, não é? Então, a gente não pode dizer que no direito não há verdade. Há uma forma mais justa, é isso que Lon Fuller fala. Eu tenho que me aproximar o máximo do to do the right thing, fazer a coisa certa. E ele fala, e é mesmo que através do processo jurídico, e se eu vou seguindo a linha, me pauto pelo direito, é mais fácil que eu consiga a coisa certa. Agora,
como tu me perguntaste, não é, Jordana, como está o direito no Brasil, hoje, às vezes, a gente pode ter uma legislação que te indica uma coisa, mas chega um juiz e fala, só que eu vou interpretar dessa forma. O direito não é interpretação. O direito, a interpretação tem que ser a partir do propósito do direito, a partir do que está escrito ali. Eu não posso chegar e pensar, bom, qual vai ser a fantasia do juiz hoje para determinar o meu direito. Por isso, o juiz ele tem que ser justo, ele tem que estar muito aberto para ver a verdade, não a que ele quer, mas a que é efetivamente, e poder, de fato, dar uma sentença que seja justa, que entregue ao outro o que é devido. E para isso é preciso muita reflexão e também muita abdicação, né? E é isso que eu penso que a reflexão sobre a justiça vai te levar, não é? E que é o que eu tento também fazer através do livro, não é? Professora Alessia? E aí, na linha do que o professor Alex colocou, e, mais uma vez, eu fiquei muito feliz de encontrar na sua obra, doutora, a ideia de prudência, né? Que é o agir prudente. O magistrado ele tem um acordo com a sociedade no que concerne ao agir prudente. E pensando em agir prudente, sobretudo diante de um hard case, e a professora colocou a questão da objeção de consciência a partir de Longfellow, que eu achei maravilhoso. Como pensar em neutralidade na linha da análise econômica, diante de casos de alta carga valorativa. Né? É reduzir, como a professora bem colocou, o elemento humano dessa soma. Exatamente. Né? E é reduzir o enfoque essencial, penso eu, para um elemento de prudência. E eu queria ouvi-la sobre isso, porque no seu trabalho, a forma como apresentou a prudência, e sobretudo a partir do Longfellow, foi maravilhoso. De fato, a prudência é, como a gente chama em latim, né? a reta ratio agibilium, né? É a reta razão no agir, e é a auriga das virtudes. Né? Quem é prudente consegue atingir todos os seus fins. E é verdade, jurisprudens, né? Devia ser o juiz prudente. Né? E é muito interessante isso que tu está levantando, professora, porque hoje, de fato, a gente quis separar a moral do direito totalmente. E o ser humano é moral. Não dá para tu dizer que ele não tem. A sua atitude é ética, né? Socialmente ética. O juiz tem uma atitude ética também. Agora, a moral que o direito deve dar conta é muito pequena em relação a toda a moralidade de um ser humano. E seria realmente um sufoco que a gente quisesse, né, judicializar toda a moral. Existe uma tolerância, um pluralismo. Agora, há algumas coisas em que a gente tem que concordar para relativizar outras, não é? Ou seja, há bens básicos que a gente tem que concordar, né, no debate, na public square, né, no debate público, para poder depois discutir o opinável, né? E nisso a gente tem que concordar, né? Que é o que a gente poderia dizer de um direito natural básico, não é? Agora, não dá para desprezar essa moral, essa moralidade. Isso que Longfellow fala, há algo moral, há costumes, há princípios que o direito só reconhece, ele não atribui, né? E a partir disso que ele reconhece, ele pode debater o que é relativo e que podemos discutir democraticamente. Quem vai decidir o que é bom para mim? Então, se não existe nenhum, se a vida não é um bem básico, né? Se roubar não é um bem básico, né? Se o furto não é, sei lá, a minha propriedade ou o que eu tenho, algumas coisas que a gente tem que partir, né? De que são de direito natural, e a partir daí discutir todo o relativizável. E nem tudo o direito vai abarcar, porque a gente tem a nossa vida pessoal, é o que o Longfellow deixa bem claro também, não é? Professora Ângela, infelizmente o nosso tempo acabou. Sim. Eu vou ter que encerrar a nossa reflexão, né? Não vou nem chamar de debate, porque é uma reflexão tão profunda que toca no coração mesmo, na ordem que a gente vai escolher para a vida, né? Não só quem é profissional do direito, mas em qualquer outra profissão também. Exatamente. Mas eu vou terminar com uma dica, né? Para os professores, para os alunos, né? Para essa geração que está vindo por aí, para quem já está na ativa também, que é a publicação do seu livro, né?
Já está nas livrarias? Já está. Sim, quem quiser, para refletir, acho que pode ajudar muito. Como tu falaste, todos nós temos, né, que dar soluções justas no nosso dia a dia, né? E então sempre essa reflexão pode ajudar muito qualquer profissional, não só os do direito, não é? Ok, muito obrigada pela sua presença na academia. Muito obrigada, eu que agradeço, e agradeço aos colegas também as perguntas profundas que fizeram. E eu também agradeço a presença dos nossos professores debatedores, Alex e Alessia. E o Academia chega ao fim, mas a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou entre em contato com a nossa produção para enviar uma sugestão de tema. O e-mail é academia@stf.jus.br. Você segue agora com a nossa programação. Tchau!